Oi, queridos, mais uma vez estamos aqui para trazer uma reflexão que fale ao seu coração. A gente vai falar um pouco sobre pecado e as consequências do pecado. Vamos começar com o conceito de pecado. Pecado é o desvio moral do ser humano que o leva a uma conduta ofensiva aos olhos de Deus. O pecado impede o relacionamento com Deus. No Antigo Testamento, há uma série de palavras que expressam o significado da palavra pecado. Ação deliberada e enganosa, contrária à vontade de Deus, expressa na lei. O pecado se encontra em indivíduos, tribos e nações. A sua origem está na desobediência de Adão e Eva. Os profetas o denunciaram e condenaram. Alguns sacrifícios estabelecidos na lei eram oferecidos para expiação dos pecados. Deus enviou o seu Filho ao mundo por causa do pecado. Jesus, o Filho de Deus, é o amigo dos pecadores, os quais ele veio salvar. Ele tira o castigo e neutraliza o poder do pecado pelo dom do seu Espírito. Então, nós sabemos o que é o pecado. O pecado é a ação de você desobedecer aos preceitos do Senhor. Nada além disso. Porque o princípio para se seguir a Cristo é obediência. À medida que você vai de encontro com a obediência, você está pecando, porque você está indo de encontro a Deus, às suas leis, aos seus mandamentos, a toda a sua palavra. E isso é pecado. Em Gênesis, no capítulo 2, do verso 8 a 11, fala: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Nós sabemos que o pecado veio ao mundo através de Adão e Eva, né? Deus fez o mundo e fez o Éden. E seria um mundo perfeito para nós. Mas Deus tinha que testar a obediência daquelas pessoas. Deus tinha que ver até que ponto eles eram verdadeiros adoradores. E havia a árvore da vida, a única árvore, meio a milhares, que Deus disse que não comeria, que eles não comessem. E justamente a árvore que não podia ser comida, o fruto, foi a que eles caíram na tentação feita pelo diabo e comeram. Muitas vezes o pecado ele vem por aquela coisa de você querer fazer por sabe que é errado, mas aquela coisa, como é que eu posso dizer, adrenalina de saber o que é que vai dar. Ou então simplesmente porque você está andando com pessoas erradas. À medida que a gente anda com Cristo, a gente começa a se parecer mais com Cristo. Mas à medida que anda com os que andam no mundo, a gente passa a se parecer com o mundo. Quando a gente passa a se parecer com o mundo, a gente começa a cometer pequenas falhas que a princípio não vão parecer nada. Porque o agir do inimigo ele é sutil. Ele não vem assim para tragar de uma vez, porque assim ele não conseguiria ninguém. Ele é esperto e ele conhece muito bem a palavra de Deus. Muita gente não crê no Senhor, mas o diabo crê. Porque ele era um anjo. Era o anjo mais bonito. Na Bíblia ele é chamado de estrela da manhã. E até que um dia ele se rebelou contra Deus, querendo ser maior do que Deus. E convenceu uma terça parte dos anjos
e esses foram com ele, se rebelaram contra o Senhor jogou no lago de fogo, o inferno. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Mas aí, a partir daí, ele tomou um ódio quando viu que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E imediatamente ele quis fazer algo para interromper esse relacionamento entre o homem e Deus. E viu na fragilidade de Adão e de Eva um caminho para que fazê-los desobedecer ao Senhor. E essa desobediência trouxe o pecado ao mundo. Então, muitas vezes nós vemos tantas coisas acontecerem terríveis e a gente se pergunta, como é que Deus deixa isso acontecer? Deus, sendo bom, deixa acontecer. Deus não deixa acontecer. Não estava nos planos dele haver pecado, haver maldade, pessoas matando outras pessoas, homicídios, furtos, agressões, mentiras, adultérios, todo tipo de coisa ímpia. Não era da vontade de Deus. Deus fez um mundo perfeito, mas o homem, por sua desobediência, por ouvir vozes estranhas, ele pecou. Adão e Eva andavam nus e não se importavam com isso, mas ao comer daquele fruto, eles passaram a ter vergonha da sua nudez, porque dali em diante foi tirado a sua como se diz, ingenuidade. E a partir daí eles foram expulsos do paraíso. E daí vem todo o conflito, que o homem teria que trabalhar para conseguir se manter, que a mulher sentiria as dores fortes do parto, que haveria inimizade entre serpente e a mulher, e daí só foi ladeira abaixo. Em Gálatas 5, de 19 a 21 fala: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, que são brigas, discussões, emulações, que é querer ser outra pessoa, iras, pelejas, dissensões, que são divisão, conflitos, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Deus deixa claro em cada parte da Bíblia do que ele se agrada e do que desagrada ao Senhor. O pecado desagrada. E você sabe muito bem quando está pecando. Porque no seu íntimo você sente que está pecando. Mas com a medida do pecado se avançando na sua vida, aquilo começa a ser normal. E normal. E à medida que você vai se afundando no pecado, você vai fazendo coisas mais maléficas do que outras e continua achando que é normal. E acha que as coisas de Deus é que são caretas e que deveriam ser atualizadas. É engraçado isso. Em Romanos 3, 16 a 18 fala: ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. A gente pode ver um grande exemplo de pecado. Davi, a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Então, diga aí, era um homem muito amado pelo Senhor. Mas Davi, um dia, ficou em casa em vez de ir para as guerras. E na varanda da sua casa, ele viu Betseba, que era a mulher de um dos seus soldados de Urias, banhar-se. E ali ele mandou saber quem era aquela mulher. E muito pior, além de desejar aquela mulher, ele mandou matar
o marido dela, para que ele pudesse ficar com aquela mulher. E ali eles casaram-se, ficaram juntos, tiveram um filho. Mas grandes são as consequências do pecado, porque Deus não deixou aquela criança sobreviver. A criança ficou alguns dias doente e ele, apesar de ter pecado, ele tinha quebrantamento. Ele arrependia-se, sentia fortemente o que tinha feito. E ali ele passou o tempo que aquela criança estava doente, ele passou deitado no templo, sem comer, sem tomar banho, só clamando ao Senhor. E depois que aquela criança faleceu, ele levantou-se, tomou um banho, trocou suas vestes e foi comer. E vida que segue. Mas por que ele fez isso? Porque ele tinha consciência do pecado que ele tinha cometido, da gravidade do que ele tinha feito e que Deus tinha castigado, porque não desejava uma atitude dessa vinda de Davi. E depois, com certeza, ele e Betseba se arrependeram, apesar de que Betseba foi mais uma vítima, porque naquele tempo em que as mulheres não tinham muita voz nem fala, elas tinham que ir. Eu quero, cara, se eu quero essa pessoa, e tinha que ir. E ali depois veio a surgir Salomão, que chegou a ser o sucessor, né? Mas Davi viu o tamanho da consequência do pecado. E ele era muito amado pelo Senhor. Nós somos muito amados pelo Senhor. Deus enviou o seu Filho amado para morrer por nós. Antes disso, os pecados eram perdoados através de sacrifícios que eram expiações. Vou ler mais adiante aqui. Até que Deus viu que não ia ter jeito, que teria que ter algo mais para que salvasse a humanidade. E enviou o seu Filho. E não há atitude mais plena do que essa. Você enviaria o seu único filho para morrer por pessoas que não prestam? Porque fomos salvos pela graça. Mas isso, para a gente atingir essa salvação, ele nos impediu do fogo eterno do inferno e nos concedeu a salvação. Mas para consegui-la, nós temos que render aos seus pés, renunciar à carne, os prazeres da carne e servi-lo. E quão difícil às vezes é isso, muitas vezes, né? Jesus morreu para nos livrar do fogo eterno. Em João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Em Lucas 23, no versículo 45 e 46 fala, o sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. O que quer dizer isso? Que Deus tinha acabado de falecer por nossa causa.